Olá, colegas. Infelizmente, nós tivemos problemas com o sinal de internet e não foi possível transmitir ao vivo a aula do professor Arley. Nós estamos gravando essa aula e disponibilizando para todos, para que não deixem de assistir essa importante aula. E o professor vai falar sobre diplopia no paciente adulto, que é um tema não só importante para quem faz estrabismo, como para o próprio oftalmologista geral. Lembrando que ao final da aula nós vamos sortear um brinde bem bacana, então fiquem aí presentes até o final da aula, que os inscritos para o sorteio participarão aí desse sorteio desse brinde. O professor Arley, ele nem deveria ser apresentado, mas sempre existem pessoas novas aí acompanhando e talvez alguns não o conheçam. Então, ele tem doutorado pela USP de Ribeirão Preto, pós-doutorado pela Universidade de Londres e pelo Smith Catwell Institute of Visual Science de São Francisco. É professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, membro e ex-presidente do Centro Brasileiro de Estrabismo, membro e ex-presidente do Conselho Latino-Americano de Estrabismo, ex-presidente da nossa maior entidade, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, membro do corpo administrativo dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, também foi editor-chefe dessa revista, e eu sempre gosto de lembrar que ele foi um grande mestre para mim e foi o orientador da minha tese de doutorado, e me orgulho muito disso. O professor é uma referência em ensino na oftalmologia e é conhecido nacional e internacionalmente como um grande nome no estrabismo e também no ensino da oftalmologia. Então, é uma honra para nós termos o professor como também professor da oftalmologia sem mistérios e aqui dando essa magnífica, tenho certeza, aula para vocês. Com a palavra, professor Arley, para dar essa aula para vocês aí. Professor, fique à vontade. Bom, eu quero começar agradecendo o privilégio de participar dos cursos da Oftalmologia Sem Mistério, agradecer muito as palavras elogiosas do professor André Once Jorge e dizer que hoje nós vamos fazer uma abordagem da diplopia no adulto, que é um dos temas importantes, um dos mais importantes dentro da oftalmologia em geral, e especificamente do estrabismo. O Está respondendo. Eu vou fazer uma rápida introdução, falando sobre definição, fundamentação, conceitos correlatos, depois das causas da diplopia, principal os seus estrabismos, mas tem defeitos ópticos também relacionados ao cristalino, aos óculos, defeitos estruturais sobre a retina, defeitos da córnea para originar falsas diplopias e até a própria simulação. Depois nós vamos ver, então, dessa introdução, diagnóstico e tratamento. A diplopia significa dupla visão e é um dos problemas mais importantes porque ele pode significar iminência de morte, não é? Quer dizer, muitas vezes tem um AVC, estrabismo, diplopia, e a diplopia nada mais é do que um sinal desse problema gravíssimo que está ocorrendo. Porém, ela também é natural, ela é normal e frequentemente não é percebida. Nós vamos falar então sobre isso, começando com esse assunto. Por exemplo, para ver uma coisa, nós usamos os olhos, que têm também várias direções. A principal é aquela de um objeto de atenção ter a sua imagem formada sobre a fóvea, essa linha tracejada em preto aí. Mas eu tenho também objetos no campo superior, no campo temporal, nasal, inferior, que formam imagens na retina, sempre cruzando a objetos do espaço superior, formam
imagem na retina inferior, objetos do lado temporal formam imagem na retina nasal, isso todos já sabem. Nós estamos falando de um olho, não é? Mas a representação mental dessas direções visuais são exatamente as da direção dos objetos à retina. Então, vocês percebam que há, por exemplo, um óculocentro, que é a representação mental de nada mais do que como se tudo tivesse resumido no ponto nodal, o centro óptico do olho, né? E daí as direções são exatamente as mesmas, né? O objeto de atenção visual na direção visual principal em frente, os outros objetos do lado temporal, superior, nasal, etc., assim como eles estão distribuídos no espaço. Bom, a partir daí, você tem então, dois olhos, agora olhando o mesmo objeto de atenção visual, mas eu tenho outros objetos no campo, por exemplo, o A, que forma uma imagem na retina nasal do olho direito e temporal do olho esquerdo, um objeto B, que forma imagem, por exemplo, na retina nasal do esquerdo e da temporal do direito, e aí a representação mental, a da direção visual principal do olho esquerdo e do olho direito, são direções em frente. As outras são direções que são chamadas correspondentes, porque, por exemplo, A está à direita de graus para o olho esquerdo e para o olho direito também, e o objeto B está à esquerda, mas exatamente numa quantidade de graus que faz com que eles sejam chamados correspondentes. E esses objetos se situam no espaço, num círculo imaginário, que é o chamado círculo de Wierth-Miller, que é o conceito prático do horóptero. O horóptero, então, é essa região imaginária do espaço que divide, que contém os objetos cujas imagens se formam em pontos correspondentes das retinas e, portanto, eles são vistos unificadamente pelos dois olhos. Mas eu posso ter outros objetos ainda, um mais além do horóptero, né, o L, e um mais perto do horóptero, e vamos ver o que acontece. O olho esquerdo vê o O em frente, o P à esquerda e o L um pouquinho à direita. Né? Enquanto o olho direito vê o O em frente, o L à direita e o P à esquerda, um pouco mais. Né? Exatamente como as imagens estão se formando aí nas retinas. E a soma disso dá essa duplicação para o P, dá essa duplicação para o L. Isso é diplopia. Isso é diplopia. E vejam, curiosamente, que, então, existe uma diplopia para todos os objetos que ficam além ou aquém daquele que é fixado. O objeto de atenção visual fixado é o O. A imagem dele se forma sobre a fóvea, mas objetos mais distantes são vistos em diplopia e os objetos mais próximos também. E, curiosamente, olha, os objetos mais distantes são vistos em diplopia homônima. A imagem da direita, azul, é do olho direito, enquanto para os objetos mais próximos, a diplopia é cruzada, ou seja, a imagem azul do olho direito é vista a mais à esquerda que a imagem vermelha, que é do olho esquerdo, que é visto um pouco mais à direita. Então, diplopia cruzada para objetos próximos e homônima para objetos distantes. Confusão. O que é a confusão? Por exemplo, um olho está olhando para D, enquanto o olho direito está olhando para F. O ponto de cruzamento vai se dar mais à frente, quer dizer, o D e o F vão estar aquém do ponto de cruzamento, vão ser vistos em diplopia cruzada. Mas acontece isso, olha. O olho esquerdo percebe as letras vermelhas em vermelho, o olho direito em azul, o olho esquerdo está fixando D e o olho direito fixando o F, e a superposição daquilo que a gente chama, olha, confusão, letras roxas superpostas que não dá para distinguir uma da outra. Bem no extremo esquerdo, por exemplo, fica a visão do olho direito,
sem superposição e vice-versa. Mas o centro mesmo das imagens são confundidas, são superpostas. Então, olha, resumindo, se você tem um estrabismo, né, você tem um oróptero se cruzando no ponto das direções visuais principais. O olho esquerdo está olhando A, o olho direito está olhando B, o ponto de cruzamento é X. E sobre esse X, o ponto de cruzamento das direções visuais, é que se forma o oróptero. E daí, então, o olho esquerdo vê A em frente e B à esquerda, o olho direito vê B em frente e A à direita, como está aí no lado esquerdo da imagem, né, desse slide, e a superposição e a diplopia são comuns. Não pode existir diplopia sem confusão ou vice-versa. Quer dizer, formou diplopia, forma confusão. Aí nós estamos representando confusão só da direção visual principal, em frente. Mas todo o campo visual do olho esquerdo e todo o campo visual do olho direito, com exceção, como nós vimos, de extremidades de cada um, são superpostos. Então, por exemplo, essa imagem de um quarto com televisões aqui, etc., tal, um escritório, né, visto normalmente. Se a pessoa tiver distrabismo, ela vai ver assim, diplopia e confusão. Quer dizer, uma confusão danada mesmo. Onde que está um objeto? A gente não sabe direitinho se está à esquerda ou à direita, não é? E aí também, por exemplo, um texto que é o de cima, esse é o texto simplificado, não é? Com uma diplopia e confusão horizontal, ele escorre um pouco para a direita, por exemplo, e dá superposição. Se a diplopia for vertical, ele escorre um pouco para baixo ou para cima e dá isso também. O que acontece? Não dá para ler. Esses dois textos de diplopia horizontal ou vertical, não importa, dão uma impossibilidade da leitura e a pessoa precisa, pelo menos, fechar um olho para conseguir ler o texto lá em cima, não é? Então, para privilegiar a percepção do ponto de atenção visual e evitar que ela seja compartilhada com a de outros objetos, né, aquém ou além do oróptero, ou seja, para evitar a duplicação desses objetos, que são únicos, né, e que seria, então, a diplopia fisiológica e a superposição deles, que é a confusão, ocorre, para evitar tudo isso, aquilo que a gente chama supressão, que apaga as imagens supérfluas. Quer dizer, eu presto atenção numa coisa, as outras são duplicadas, mas para que isso não atrapalhe a capacidade mental de entendimento do espaço, você suprime as imagens que não interessam. Então, diplopia, por definição, é percepção de um objeto em duas posições do espaço. Confusão, ao contrário, percepção de dois objetos na mesma posição do espaço. Horóptero é a linha imaginária sobre a qual se cruzam as direções visuais correspondentes, não só a principal, como as outras também. Os objetos nela situados são vistos unificadamente, mas isso é uma fina fímbria do espaço só. O resto tem que ter diplopia e confusão, e para isso você tem o mecanismo sensorial pelo qual elas são evitadas e permitir que a gente guie o carro e não veja dois cachorros atravessando a rua, mas um só, né? A gente suprime a imagem de um dos cachorros aí. De qualquer forma, as queixas de visão dupla, elas são raras e, quando muito, indiretas. E são raras justamente por causa disso. A diplopia existe. Até normalmente, a gente não vê. Nas crianças, elas inexistem, primeiro porque as crianças não se queixam, né? Mas as mães falam, olha, no começo o Joãozinho vivia caindo, esbarrando em coisas, derrubando objetos, depois, felizmente, melhorou. Agora só continua estrabismo. Na verdade, o que ela está querendo dizer é o seguinte, no começo havia diplopia, depois piorou.
Piorou, porque agora não tem mais diplopia, ele está suprimindo e está com visão monocular. Agora, pelo estrabismo, que persiste, está suprimindo a visão de um dos olhos, que é o que fica desviado, para não atrapalhar o olho que está fixando, e está provavelmente desenvolvendo ambliopia ou correspondência visual anômala. Quer dizer, aquilo que a mãe acha que melhorou, não, na verdade, é uma piora das condições clínicas do Joãozinho. Em adulto, com estrabismo de longa data, há diplopia sim, pela ocorrência, não há diplopia, desculpe, nos estrabismos de longa data, porque ocorre a supressão que já se vê da lei desde a da infância, né? E então esse olho desviado não é usado e fica às vezes até amblíope. Às vezes pode trocar a fixação, mas o adulto não se queixa de diplopia. Quando o aparecimento é recente, aí a diplopia é queixada. Mas elas são indiferentes, indiretas, desculpe. Elas são consequentes. Então, o adulto não diz, olha, eu estou vendo duplo. Ele diz, minha visão está atrapalhada. Eu não consigo ler, só se fechar um dos olhos. Tropeço muito, esbarro em coisas, derrubo o copo. Quer dizer, isso tudo é consequência da diplopia. Mas ele não conscientiza a diplopia. Ele diz, olha, eu vivo esbarrando, caindo, derrubando coisas, tudo, e não consigo ler. Quer dizer, ele não chega a falar, estou com visão dupla. Né? Então, ele está dizendo isso exatamente. Eu tenho diplopia, portanto, confusão, e como minha visão binocular está perfeitamente amadurecida, eu não consigo uma supressão boa para evitar. O que me atrapalha mesmo é a confusão. Na verdade, é isso, né? Aquela superposição de imagens de objetos estranhos em cima daquilo que é o objeto de atenção visual minha. E outros objetos também se superpondo a outros objetos. O que atrapalha mesmo é a confusão, não é a diplopia. Mas não existe uma sem a outra, né? Às vezes o camarada diz assim: olha, na estrada, às vezes eu vejo dois caminhões e eles vindo em minha direção, e no fim eles passam raspando. O que ele está dizendo é o seguinte: eu tenho diplopia e confusão, mas eu já aprendi a me virar, eu sigo na minha mão e os dois caminhões seguem na dele. Nem precisamos desviar os rumos. Meu comentário é: Jesus, Jesus, quer dizer, um perigo danado esse cara guiando com diplopia, né? Bom, de qualquer forma, causas da diplopia. Já vamos entrar agora nas causas, depois no diagnóstico e tratamento. Primeira causa de diplopia são os estrabismos. Isso ocorre pelo desvio dos eixos visuais, né? O objeto de atenção não é simultaneamente fixado pelas duas fóveas, e o ponto de cruzamento desses eixos visuais se dá, portanto, em local diferente daquilo que seria o de atenção visual. Cria um orópeno que não passa sobre esse objeto, então esse objeto passa a ser visto duplo. Né? E, além disso, além da diplopia, se forma também a confusão. Segundo, a causa dos estrabismos, saindo um pouco da diplopia, ficando um pouco no estrabismo, que é a causa mais importante, falar um pouco das causas do estrabismo. Falta de comando da ação muscular, por lesões do sistema nervoso central, que pode ser tumores, por exemplo, como causa de diplopia. Né? Uma criança de 6 anos já é um adulto. Adulto, o que é? Adulto é depois que amadureceu a visão binocular. Isso se dá por volta de 5. A partir de 5 anos, uma criança que começa a cair e ter diplopia e tudo, cuidado. Pode ser tumor, pode ser uma série de coisas no sistema nervoso central. Abiotrofias também, né? Inflamações, por exemplo, meningite, defeitos de perfusão, que são as célebres hemorragias, diabetes, por hipertensão, diabetes, discrasia sanguínea, trombose, etc. Tal, né? E defeitos de transmissão do comando, miastenia, outros problemas aí que são elencados como
de sistema nervoso central, né? Síndrome de Duane, por exemplo, falta de resposta aos comandos neurais, agora não é falta de estímulo, falta de resposta, genesias musculares, defeitos de formação dos músculos, desligamento do olho, não é uma avulsão de músculo, inflamações, processo de contenção rotacional, etc. Várias causas de estrabismo são causas de diplopia. Voltando às causas de diplopia, defeitos ópticos. Por exemplo, correções ópticas, não é, inadequadas, equivocadas, subcorreção de hipermetropias ou supercorreções de miopias, dando excesso de acomodação, é uma das causas, por exemplo, aí causando estrabismo, que causa a diplopia, mas pode ser também por descentração. Você prescreveu tudo direitinho e o óptico fez os óculos errados, fez uma descentração indesejada. Por exemplo, no olho direito cai a imagem num ponto que não é a fóvea, cai num ponto temporal. Ele vai ver o objeto aí à esquerda desse olho direito aí, né? Os prismas não agem como lentes, mas lentes agem como prismas, não é? Por exemplo, os prismas, as lentes são prismas unidos pela base. Você pode encarar uma lente convergente como prismas unidos pela base e uma lente divergente como prismas unidos pelo ápice. E com isso, tem um centro óptico, que é justamente onde esses prismas se encontram, e fora desse centro óptico, ou seja, lentes descentradas, dão desvios, diplopia e confusão. Isso é uma causa relativamente comum, não tem nada a ver com doença nem nada, mas é isso daí. E as descentrações podem ser simbolizadas por esse esquema, por exemplo, se você fizer em linha pontilhada a distância de um olho ao outro, quer dizer, a distância interpupilar, e colocar as lentes, por exemplo, positivas, as de cima lá, um pouco para fora, você tem prismas de base temporal. Se você colocá-la bem centrada, não tem prisma nenhum. Se você colocá-las para dentro, tem prisma de base nasal. Com as divergentes, é o contrário. As lentes divergentes aproximadas dão prisma de base temporal e as mais distantes dão prismas de base nasal. Mas toda lente são dois prismas unidos. Essa é a verdade. Então, lentes centradas para perto, mesmo sem descentração, elas estão muito bem centradas para longe, está tudo bonitinho, beleza, mas no olhar para perto, uma lente negativa, ela requer menos convergência para o objeto, né? E na lente positiva, ao contrário. Então, se você tiver uma insuficiência de convergência, na lente positiva vai ser muito problemático. Na lente negativa, está ajudando até, né? Porque são prismas de base nasal, ajudando essa insuficiente convergência. Então, o camarada diz: não consigo ler com essas lentes, doutor. E são lentes positivas, são lentes boas até para leitura. E ele diz que não consegue ler, às vezes é um problema de convergência. E o problema é da prismação de lentes absolutamente centradas, mas que, no caso, você olhando para perto, você, querendo ou não, você pega prismação dessas lentes. Anisometropia. Se você olha para a esquerda, por exemplo, com uma lente negativa e do olho direito uma lente positiva, não dá a mesma coisa, né? Quer dizer, um olho tem uma imagem formada na fóvea aqui, ou a fóvea aqui, se vier de outro lado, completamente diferente. Quer dizer, você tem superposição de objetos, aí estou mostrando confusão, mas nas anisometropias, você tem justamente isso, você tem objetos superpostos, que é confusão, indiretamente você tem diplopia, não é? Quer dizer, confusão e diplopia são a sombra e a luminosidade, né? Você não pode sair ao sol sem fazer sombra, né? Continuando, causa de diplopia, pode ser defeitos oculares. Defeitos oculares, por exemplo, uma prismação causada por luxação de cristalino. Um cristalino jogado, por exemplo, no olho direito para o lado, né, uma luxação temporal aí, ou que seja para baixo, para cima, enfim, uma luxação de cristalino
descentra o cristalino em relação à córnea, tudo vai conduzir diplopia, vai conduzir a diplopia. Ele pode até fazer um desvio para corrigir a diplopia, mas aí é o contrário. Ele, para evitar a diplopia, ele faz o estrabismo, né? Então, uma das causas do estrabismo pode ser uma luxação de cristalino. Distopias de retina, quer dizer, você opera a retina, tem alguma coisa, uma retina meia amarfanhada lá por alguma distrofia, tal e coisa, você tem diplopia por essa causa de distopias de posição da imagem, né? Altos astigmatismos. É curioso, porque isso daí dá aquilo que chama falsa diplopia. Como é que é a história? Se você tem, por exemplo, olhar a Lua com o olho direito ou esquerdo, você vê, vejo uma Lua. Aqui eu estou falando com um olho só, hein? Para evitar conceito errôneo de que os dois olhos estejam causando a diplopia. Veja uma lua. Se ele tiver miopia, a imagem espalha, fica diluída a imagem da lua, mas fica maior. Ele ainda continua vendo uma lua. Mas se ele tem um astigmatismo de -5, por exemplo, forma um risco em que, curiosamente, a pessoa diz: olha, eu estou vendo duas luas, uma em cima e outra embaixo, escorrida, mas eu vejo duas luas. Então, não são duas luas, é uma lua só escorrida. Mas é curioso que nesses altos astigmatismos você tem aquilo que se chama falsa diplopia. Curiosamente, isso é comum, altos astigmatismos. Falar um pouco do diagnóstico e diferenciação das diplopias, né? Então, vamos lá. Tem a falsa e a falseada. Nós vamos ver já a diferença. Monocular, binocular ou verdadeira, de várias coisas, e a de correspondência nula. Olha, a diplopia é uma queixa que geralmente ela tem uma base objetiva para explicá-la. Ou estrabismo, ou um problema de retina, uma cirurgia de vidro, retina, etc. Tal, uma facectomia que não ficou bem posicionada a lente, óculos novos. Quer dizer, tem uma causa, e essa causa é o que produz a diplopia. E pode ser até natural, isso que nós estamos falando. Por outro lado, ela pode ser falseada. Um camarada quer uma indenização porque diz que bateu a cabeça, não sei o quê, e diz que está com uma diplopia. Essa falta de correlação entre a queixa, que é uma queixa falseada, e a sua possível causa, ela deve ser uma simulação, né? Você faz o teste, faz isso, vê a acuidade visual, está tudo bom. Só que ele diz que está com diplopia. Você tem que fazer os testes. E aí, às vezes, é uma simulação. É raro acontecer, mas é possível. Nunca vi acontecer. Mas alguém um pouco mais ilustrado, sabendo que bater a cabeça pode dar diplopia, ele pode entrar com essa queixa diante de um serviço. Olha, caí, bati a cabeça, e às vezes a diplopia é real. Mas aí tem a causa para explicar, o estrabismo, né? Quando não tem estrabismo, você fala: esse cara está inventando moda aí. Você tem que fazer outros testes. E como a diplopia é um assunto relativamente complicado, até para o oftalmologista, o camarada cai nesses testes, ele não consegue acertar as respostas. A provável inconsistência nas respostas a testes em que a diplopia pode ou não ser provocada desmascara essa diplopia falseada. Bom, a outra diplopia é a diplopia monocular, né? Por exemplo, do autoastigmatismo, né? Mas tem outras também. De qualquer forma, ela persiste quando um dos olhos é ocluído. Essa daí não melhora quando um dos olhos é ocluído. Então, pode ser do astigmatismo, simplesmente, né? Pode ser uni ou bilateral, e geralmente devida a irregularidades do sistema óptico ocular, que são os astigmatismos ou não, ou mal corrigidos, ou aberrações de alta ordem, ou de superfície de mácula, né? A gente precisa ter essa ideia para saber se ele está
por exemplo, uma refração mostra um alto astigmatismo, você põe a correção e fala, não, melhorou. Saiu a diplopia, quer dizer, a correção da falsa diplopia, mas é uma diplopia monocular. E, às vezes, quando vem com uma história, foi operado de retina, foi operada e está com uma diplopia monocular, ou é luxação de cristalino, ou é aqueles problemas de distopia de retina mesmo. Então, são relacionadas à má acuidade visual, resistentes a correções prismáticas, essas diplopias. As do sistema óptico ocular e as falsas melhoram com a visão por um orifício estenopeico. Depois, o orifício estenopeico concentra a imagem, o astigmatismo alto, por exemplo, desapareceu a falseada, não a falsa. Na falsa, desculpe, não a falseada. Diplopia binocular ou verdadeira. Essa é a nossa diplopia mesmo. Não é? Então, tem dois tipos. A de posição das imagens, objetos de um objeto de tamanho, imagem de um objeto de tamanhos iguais, em posições diferentes, né? E que é a causa é causada pelos estrabismos. Essa é corrigida com prisma, que joga a imagem uma sobre a outra. Né? Então, essa é a diplopia dos estrabismos. Mas tem a diplopia binocular também, que é uma diplopia verdadeira, causada por tamanho diferente das imagens. Objetos, imagem de um objeto de tamanhos diferentes na mesma posição. Por exemplo, você vê um E desse tamanho com o olho esquerdo e pequenininho com o olho direito, a superposição dá o quê? Não dá para ler. Superpor, nesse caso, ainda dava para ler mais ou menos, mas ó, a nisiconia, com os olhos bem fixando um objeto, superpõe aquilo de tamanho diferente e dá a mesma queixa de não estou conseguindo ver, preciso fechar um olho, etc. Tal, a mesma queixa de diplopia. É uma diplopia, visão dupla, mas de tamanho. Todo mundo fala anisiconia, mas é uma diplopia. Né? Então, corrigida por prescrições, mas não é prescrições óticas, mas não é corrigida por prismas. Por quê? Porque as imagens já estão superpostas, e mal superpostas, porque tamanhos são diferentes. Né? Bom, e ainda existe a diplopia de correspondência visual anômala. O que é isso daí? É um mecanismo que na infância se adquire para recomposição da binocularidade. Então, em estrabismo de aparecimento precoce na infância, ocorre como defesa ao estrabismo, certo? Para evitar diplopia, as imagens são superpostas de uma maneira como já a gente vai ver agora. Então, ela é caracterizada pela diferença entre magnitude dos ângulos, o ângulo de medida, que é o ângulo chamado objetivo, e o ângulo informado, que é o chamado subjetivo. Né? Então, por exemplo, você mede o estrabismo, 30, e pergunta, está vendo duplo? Estou vendo. Você tem maneira de produzir a diplopia, né, para evitar a supressão também no adulto, jogando uma imagem, por exemplo, mais para baixo, usando Maddox, e pergunta a ele, como é que é o ângulo de diplopia? Ele diz 30. Ora, isso daí é normal. Diplopia não é normal, mas o ângulo de 30 com o estrabismo de 30 é normal. Isso chama correspondência visual normal. Mas você pode ter um ângulo objetivo 20, geralmente são ângulos pequenos, e a pessoa não tem diplopia. Na hora que você corrige com 20 o estrabismo, ela passa a ter diplopia. Isso é chamado de diplopia de correspondência anômala e harmônica, quando esse ângulo visual o ângulo subjetivo é zero, que pode ser também 35 e 15. É uma diferença e, portanto, correspondência visual anômala, mas aí é desarmônica, não é o zero que é a condição de defesa. Então, como é que ocorre isso? Olha, o estrabismo, né? O olho esquerdo vendo dessa forma, o olho direito vendo em azul, o J em frente, o O à direita, e a superposição formando diplopia e confusão.
daí é normal. Quer dizer, diplopia e confusão no estrabismo é normal que aconteça. A gente espera que aconteça e tem que acontecer. Isso, quer dizer, o cara não gosta de ter diplopia nem confusão, mas do ponto de vista médico, é normal que ele tenha isso. Anormal é se ele juntar as imagens de outro jeito, como se houvesse um rearranjo, por exemplo, o olho direito sendo jogado as imagens para a esquerda, de forma que J e O se superpõem. E isso daí significa não tem diplopia. Não tem diplopia, mas tem estrabismo. É justamente isso. Ângulo objetivo 20, ângulo subjetivo 0. Né? Está superposta a imagem. Isso é correspondência anômala. Direções não correspondentes se superpondo. Isso é CRA, correspondência retínica anômala ou visual anômala, se dá por fusão anômala. O horóptero, por exemplo, olha, numa correspondência normal, o horóptero está em X. Né? Então, você vê tudo, ó, J e O em diplopia homônima. Tem superposição também, isso é normal. Na diplopia, então, na correspondência anômala, se cria um outro horóptero, desprezando aquele que seria o normal, e forma o roxo em O e J. E aí ele passa a ver O em frente com o olho esquerdo e O em frente com a retina nasal do olho direito, e o J, que é para formar na fóvea, ele vê a esquerda, de forma que dá superposição. Isso é anômalo. Ele se defendeu do estrabismo, mas a defesa sensorial dele é anômala. Né? É uma correspondência anômala. Então, tem no estrabismo normal, no começo, isso daqui, diplopia homônima e cruzada, depois ele muda. Ele passa a ter diplopia cruzada, onde ela deveria ser homônima, uma diplopia até paradoxal. Isso é característica da correspondência anômala. E é importantíssimo, quem mexe com estrabismo, conhecer isso, porque se você opera um camarada que tem correspondência anômala, você corrige o estrabismo, mas aí ele passa a ter diplopia. Tem um colega nosso de Belo Horizonte, o Anderson, que disse que teve que operar uma vez, uma segunda vez, um outro paciente, que ele estava perfeito depois da cirurgia, mas se queixava de diplopia e disse, doutor, eu prefiro o estrabismo antes. Se o senhor não me voltar aquele estrabismo de antes, eu vou me matar. Aí ele operou para fazer o estrabismo e botar o cara de novo no horóptero anterior que ele tinha. Tratamento. Tratamento, olha, você tem dois critérios: conservar sem cirurgia ou fazer cirurgia. E a resposta é bastante simples. Os prismas podem ser usados, e aí você vai ter quando, como e quanto, e modo de prescrição como alternativa. Né? Mas o problema da distinção, né, da diplopia, geralmente sendo estrabismo, você tem que tirar essa causa. Então, o camarada está com diplopia, qual que é a causa? 99% dos casos, estrabismo. Você tem que tirar a causa, você tem que tratar o estrabismo. Esse estrabismo pode ser tratado conservadoramente, com prismas, com lentes, ou por cirurgias ou sucedâneas, por exemplo, injeção de toxina, etc. Mas você tem que tratar o estrabismo de um jeito ou de outro. Aí você cura a diplopia. Né? Então, quando tratar por prismas, quando os desvios são relativamente pequenos, por exemplo, até mais ou menos 25, você pode tratar com prisma. Acima disso, já fica impraticável. E quando os desvios são concomitantes, o que é isso? Por exemplo, você tem um desvio de 20 em frente. No olhar à direita e à esquerda é 20. Isso é um desvio concomitante. Beleza, maravilha. Mas você pode ter um desvio de 15 até menor. No olhar para a esquerda é 30, no olhar para a direita é 0. A média é 15, é menor. Mas no primeiro caso, o desvio é concomitante, você pode até indicar prismas para tratar, certo? Daqui a pouco nós vamos ver se nós vamos dar os 20 ou não. Mas vamos tratar esse caso com prisma. O de baixo não dá para tratar com prisma.
de base é um estrabismo incomitante. Se você tratar 15 do lado esquerdo, a olhar à esquerda ainda fica insuficiente, do lado direito fica super corrigido. Então, esse desvio é menor, mas não estão indicados os prismas. Você tem que fazer cirurgia nesse caso. Então, como tratar? Vamos pegar esse caso de 20 aí. Eu posso simplesmente colocar um prisma de 20. Como é que eu coloco esse prisma? Sempre apontando para o lado do olho desviado. Né? Então, se o olho está desviado para o lado nasal, né, você põe o prisma apontando para o lado nasal, quer dizer, a base do lado temporal. Sempre apontando o ápice para o lado do olho desviado, onde o olho não fixador, que é o desviado, está apontando. Né? E aí, desculpe, você tem, por exemplo, aí base temporal nas exotropias, eu estou colocando aqui diante de um olho só para simplificar. Você tiver base nasal, aliás, uma exotropia põe base nasal, apontando sempre para o lado do desvio. Se o olho estiver para cima, você aponta o prisma para cima, base inferior nas hipertropias e base superior nas hipotropias. Olha, com esse esquema aí, você não precisa decorar a hipertropia com base inferior, etc., você vai se confundir. Faz o desenho apontando o desvio e pôr o prisma apontando para esse lado do desvio. Bom, nas correções de desvios associados, horizontais e verticais, o que você faz? Ué, você pode associar também. Você tem um desvio de base temporal e base inferior, você pode corrigir. Então, por exemplo, você pode corrigir por bases, por eixos ou por bases. Vamos ver esses dois eixos. Por exemplo, a prescrição direta é aquela em que você faz a posição do prisma apontando para o lado do desvio. Então, se você tem um desvio horizontal e vertical associado, você combina. Por exemplo, você tem uma exotropia no olho direito e uma hipertropia nesse olho também. Aponta para fora a base horizontal, 8 bm, e aponta para cima a base, o prisma vertical. Exatamente do jeito que você está vendo, é do jeito que você está corrigindo. Isso chama prescrição direta. Né? Mas você pode corrigir também simulando um triângulo, fazendo umas contas, eu acho que você não vai fazer isso, mas ó, 6 base inferior e 8 de base nasal, você tira aí uma. Pode prescrever assim, 8 base nasal e 6 base inferior. A prescrição direta é mais simples, que eu aconselho fazer. Se você quiser fazer sofisticadamente, você faz uma conta e diz: olha, P é o prisma que vai ser receitado, é 6 dividido pela diagonal, né? Pelo seno, ou 8 dividido pelo cosseno dá 10. Esse resultado dá um prima de 10 a, se você quiser a base também, você pode fazer um cálculo aqui em azul, 343. Dois cálculos, meio complicado, você tem que ter uma máquina que faça conta de trigonometria, né? Geralmente os médicos não gostam muito e pior, não façam, porque se você quiser fazer, pode usar uma tabela, ela vai ficar aí para vocês verem no corpo, mas o melhor é evitar isso, porque se você tiver que seguir a tabela, você tem que seguir essas regras também. É complicado. Então, não siga. Você vai errar, muito provavelmente, se desgastar e tudo. Siga. Está para fora, base para ápice para fora, apontando para fora. Está para cima, aponta para cima e acabou. Pronto. Quanto prescrever? Quanto? Então vamos lá. Você tem o prisma de 20, que pode corrigir o desvio de 20, mas geralmente você não dá tudo. Você dá menos. E por que dá menos? Porque é tal coisa. Eu sempre digo, se você tem uma dor no joelho, eu posso te resolver essa dor no joelho dando para você uma cadeira de roda. Você não precisa mexer mais o joelho, você vai se sentir confortabilíssimo.
Só que isso vai te viciando com a cadeira de roda, vai te enfraquecendo os músculos, depois você quer levantar, você não consegue mais. Você vai ficar dependente da cadeira de roda. Você dá 20, vai ser maravilha para o cara. Mas aí também ele não faz nenhum esforço de recuperação, isso pode não ser bom. Dê menos, sempre menos, subcorreção. Por exemplo, 12. Então a imagem cai fora da retina e ele tem uma diplopia de 8. Só que esses 8 são pouco, é pouco, e ele consegue fazer uma convergência, certo? Ou seja, ele faz uma fusão, aliás, uma divergência, ele faz uma fusão com uma divergência fusional, está fazendo indiretamente um exercício ortótico, está fazendo um treino de divergência, está diminuindo a sua convergência. Então, geralmente, não se receita 20, receita menos, 12, e, de qualquer forma, você pode até distribuir também, por 6 em cada lado. Então, ó, por exemplo, olha, para a recuperação da pinocularidade, resumo, você tem 20, põe 6 em cada lado, fica 12, e aí ele funde as outras 8 que sobram. Ele junta e faz uma exercitação fusional, porque ele está aí em convergência, ele precisa fazer uma diminuição da convergência, fazer uma divergência para fundir, certo? Então, ele consegue isso daí, é bom para ele. Bom, voltando aos prismas, que não agem como lentes, mas lentes agem como prismas, nós podemos fazer simplesmente uma prismação descentrando as lentes. Aí não é barbeiragem do óptico, não. É você fazendo a descentração. Então, por exemplo, o centro óptico da lente não tem nada a ver com o, o bloco da lente. O centro óptico de um bloco é assim: você vai recortar essa lente dessa forma. Se você quiser um prisma, um centro óptico levemente para o lado temporal e superior, você vai ter aí um prisma de base temporal e de base inferior, né? Para jogar a imagem para cima, certo? E aí, esse centro óptico não tem nada a ver com o centro geométrico da lente. O centro óptico é o centro do bloco no qual a lente é feita. A lente é montada desse jeito, do lado esquerdo, o olho vai ficar um pouquinho, o centro geométrico vai ficar um pouquinho deslocado para o lado nasal e um pouquinho para cima. Vocês estão vendo aí esse deslocamento. E foi você que produziu esse deslocamento para obter prisma. E quanto que você obtém de prisma? É uma boa pergunta. A fórmula é uma fórmula muito simples, que chama fórmula de Prentice, e que é a seguinte: o efeito prismático em dioptrias prismáticas é igual o valor da lente em dioptrias vezes o quanto você descentra em centímetros. Não é em milímetros, não. Você pode descentrar em milímetros, mas tem que fazer a conta em centímetros. Então, uma lente de 15 descentrada 12 milímetros, que é 1,2 centímetros, dá um efeito de 15 vezes 18 dioptrias prismáticas. Estão vendo aí, uma lente de 15 com 2 milímetros, 0,2, dá 3 dioptrias prismáticas. Lentes de alto poder refrativo, você precisa cuidar muito da centração das lentes, porque qualquer coisa pode dar diplopia aí. Ou você obter descentração para corrigir diplopia. Mais 1,25 descentrada 2 milímetros. O que dá isso? 0,25 dioptrias. Menos 1,25 é 0,2. Dá 0,25 dioptrias. Dá nada. É por isso que essas lentes de baixo poder de óptico, os caras nem conferem descentração, porque só se estiver muito errado, por exemplo, 1 centímetro para dar 1,25 dioptrias.
que ainda é pouco também. Quer dizer, essas lentes praticamente não dão efeito prismático. Dão efeito, mas muito pouco. Lentes cilíndricas, isso daí é uma coisa que é bom aprender, porque lente cilíndrica, como é que você considera? Você considera a média, o equivalente esférico, como é que faz? Considere os valores dos eixos refratométricos. O eixo vertical para fazer prismações horizontais e o eixo horizontal para fazer prismações verticais. Eu coloquei até o vertical em vermelho e o horizontal em azul para você ver que é assim mesmo, né? Por exemplo, nós vamos dar agora o desenho para vocês verem. Por exemplo, olha, você tem aqui, para corrigir horizontalmente, você tem que distanciar os eixos de 90, os eixos verticais. E para corrigir verticalmente, você tem que desnivelar os eixos dióptricos de 180. Assim você obtém prismação vertical. Você desnivela. Então, olha, vamos dar um exemplo. Nesses casos, você tem um astigmatismo mais 4 menos 1 a 30. O eixo de 90 fica com 3,25. Tem tabelas aí para calcular isso daí, depois eu vou dar uma tabela aí para vocês terem isso daí. E o eixo de horizontal fica 1,75. No olho esquerdo tem mais 5 menos 2, certo? O eixo vertical é 3,5 e o eixo horizontal é 3,5. Coincidentemente, aí deu pelo equivalente esférico. Mas não é pelo equivalente esférico, é porque aí, no caso, deu 45 exatamente na metade de um e de outro, certo? O fato é que aí se comporta como uma lente esférica, tanto com vertical e horizontal, né? Então, por exemplo, olha, uma distância interpupilar de 52, você descentra para 67. São 15 milímetros, 1,5 centímetros. E aí, o que vai dar? Você pode fazer individualmente uma lente e outra, mas pode fazer pela média também. Olha, 3,25, que é o eixo vertical do olho direito, com 3,5 do olho esquerdo, dividido por 2 vezes o meio, dá 5 dioptrias. E o desnível de 8, o 0,8 centímetros. Também aí você pega os eixos horizontais, agora 1,75 e 3,5, soma, divide por 2 para obter a média e multiplica pelo 0,8. 2 dioptrias de desvio vertical. Bom, para calcular os desvios horizontais e verticais através dos eixos, você tem essas formas, essa coisa aí para fazer as correções. Isso daí vocês vão ficar com isso. De qualquer forma, era isso que eu tinha a dizer. E agora nós vamos ter um vídeo e eu passo novamente a palavra aí para o professor André Augusto Ronce Jorge para continuar com oftalmologia sem mistérios. Obrigado. Olá, doutor. Para você que está aqui conosco, acabamos de liberar as inscrições para o curso Estrabismo para o oftalmologista geral. Serão 10 semanas de imersão com 21 aulas gravadas diretas, 14 encontros semanais ao vivo e um time de 5 professores focados na realidade do seu consultório. Somente para quem está na aula agora, garantimos 10% de desconto na matrícula da única turma de 2026. Bom, eu quero mais uma vez agradecer, como sempre, brilhante aula do professor Arley, muito completa, como sempre. E a gente vai agora proceder ao sorteio do brinde, conforme combinamos, né?
Nós vamos sortear uma luminária com efeito 3D de ilusão ótica, oferecida pela RM Tecno Brasil. E já temos aqui o nome da sorteada, é a Caroline Z, CRM 207, mais alguma coisa. Não vamos dar o CRM inteiro dela, mas a Caroline vai estar recebendo aqui essa luminária oferecida pela RM Tecno Brasil, e nós aqui da Oftalmologia Sem Mistérios vamos enviar para ela. Agradeço a todos que assistiram a essa aula, tiveram esse presente dessa aula do nosso querido professor Arley, e espero todos no nosso curso de estrabismo, edição 2026. Grande abraço a todos, muito obrigado.